pessoal, bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as bactérias. Afinal, elas são mocinhas ou vilãs? Para descobrir se elas são mocinhas ou vilãs, a gente vai separar por tópicos, tá? Estética, saúde pública, ecologia, biotecnologia, para a gente tentar entender um pouquinho o papel dessas mocinhas, ok? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre saúde pública, né? Imagina, você fica doente, tem alguma infecção bacteriana, você vai no médico e ele te receita um antibiótico. Geralmente, a receita é de 7 a 10 dias. Você começa a tomar um antibiótico, no segundo, terceiro dia você já se sente bem e pensa, para que eu vou ficar tomando isso? E para de tomar. Na verdade, você não sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo, mas eu vou explicar. Quando a gente tem uma infecção bacteriana e a gente toma um antibiótico, na verdade, as bactérias, elas são divididas. Algumas têm maior nível de resistência, outros têm menor nível de resistência em relação aos antibióticos. Quando a gente começa a tomar antibiótico, na verdade, a gente começa a eliminar aquelas que têm baixa resistência ao antibiótico. E por isso tem que ser 10 dias, porque quanto mais tempo a gente toma, maior o número de bactérias que a gente consegue eliminar, incluindo das menos resistentes a mais resistentes. Quando a gente não toma direitinho do jeito que o médico prescreveu, fica no nosso organismo aquelas mais resistentes. E essas bactérias mais resistentes, elas começam a se multiplicar. E aí, em vez de você acabar com a infecção, você pode agravar essa infecção. Pior que isso, dependendo da quantidade de antibióticos que você toma, se você tomar antibióticos descontroladamente, essas bactérias podem inclusive ficar totalmente resistentes a esse antibiótico. E aí esse antibiótico já não vai mais servir para você. Existe então uma evolução tanto das bactérias resistentes ao antibiótico, quanto dos homens tentando cada vez mais desenvolver antibióticos mais fortes que consigam acabar com essas bactérias. No final, não adianta. As bactérias sempre vencem. Então, cuidado na hora de tomar um antibiótico, veja se realmente é necessário e tome exatamente como o médico prescreveu. Continuando com a saúde pública, vamos falar um pouquinho de uma bactéria que a gente chama de Clostridium botulinum. Por quê? Porque depois a gente vai ver que ela é super importante quando a gente fala na estética. A Clostridium botulinum, ela é encontrada principalmente em solo e água contaminada. E ela consegue desenvolver uma estrutura que a gente chama de esporo, um processo de esporulação. A sua estrutura celular, ela vai desidratando até virar uma estrutura que ela é extremamente resistente ao tempo, à dessecação e qualquer tipo de ambiente inóspito. E ela fica lá como se fosse morta, mas ela fica latente. E quando ela encontra um ambiente favorável, ela consegue se desenvolver. Muitas vezes esses esporos eles são resistentes até vários tipos de processos de desinfecção e desinfestação. A Clostridium botulinum, quando ela encontra baixos níveis de oxigênio, ela consegue liberar uma toxina que a gente chama de toxina botulínica, que é a causadora do botulismo. O botulismo é uma doença extremamente grave, porque essa toxina ela consegue paralisar os músculos. Então, a partir disso, você tem vários sintomas. Dificuldade de engolir, fraqueza facial, paralisia, muitas vezes paralisia cardíaca, paralisia respiratória. Lembrando que a gente consegue respirar graças ao músculo do diafragma, podendo levar à morte. Então, é muito importante você tomar os devidos cuidados. Lavar bem os alimentos antes de comer. Não deixar bebês consumir alguns tipos de alimentos, como por exemplo, mel, tá? Porque no mel pode ter esporos da Clostridium botulinum. Desinfectar as feridas, porque muitas vezes essas feridas elas podem ficar infectadas com esse tipo de bactéria. E muito cuidado ao ingerir os alimentos, pois é a forma mais comum de contágio. Os pesquisadores começaram a pegar essa toxina botulínica, sabendo dessa capacidade de impedir a contração dos músculos e injetar em certas regiões da pele. O que acontece muitas vezes quando em escritórios de cirurgiões dentistas aplicam essa toxina, por exemplo, na testa, tá? E aí a pessoa ela não consegue mais franzir a testa.
o que dá um aspecto de rejuvenescimento. Também não podemos deixar de falar na área de biotecnologia da produção de iogurte, né? Afinal, todo mundo já deve ter lido quando vai tomar o Yakult, lactobacilos vivos. Os lactobacilos, na verdade, ajudam na confecção do queijo do iogurte pelo fato deles fazerem um processo chamado de fermentação lática. Lactobacilos também ajudam na digestão, uma vez que nós possuímos uma flora intestinal, ou seja, existem um conjunto de bactérias dentro do nosso corpo. Os cientistas chegam a afirmar que existe mais bactérias do que o número de células dentro do nosso corpo. Então, nós somos um ecossistema para elas, ok? Então, existem bactérias no nosso sistema genital, no nosso sistema urinário, na nossa pele e principalmente no nosso intestino. E é ele que ajuda a digestão, a absorção de alimentos, a produção de algumas vitaminas e aumentar a nossa capacidade imune. Dentro do nosso intestino podem existir boas bactérias e bactérias ruins. E como é que você vai fazer com que você tenha mais boas bactérias do que ruins? Cuidando da sua alimentação. Na verdade, a gente é o que a gente come. E na verdade, o que vai selecionar quem vai crescer mais, se são as boas e os ruins, é o tipo de alimento que você ingere. Em relação à ecologia, temos sempre que lembrar que fungos e bactérias são os organismos decompositores do ecossistema. Não sei se vocês lembram lá em ecologia, quando a gente falou em produtor, que são as plantas que fazem fotossíntese, os consumidores primários, que comem os produtores, e os consumidores secundários, que são os carnívoros, né? E aí o quaternário, que come o terciário, e assim sucessivamente. Na hora que todos morrem, que viram matéria orgânica, os organismos vivos, todos eles são decompostos pelos decompositores, que são fungos e bactérias. Então, as bactérias se alimentam dos restos orgânicos, que são fezes e organismos mortos, e convertem toda essa matéria orgânica em matéria inorgânica, que nada mais é do que sais minerais para o solo. Esses depois serão absorvidos pelas plantas novamente. Mas na ecologia, a importância das bactérias não é só decompor matéria orgânica. Existe uma outra função extremamente especial, que é a fixação biológica de nitrogênio. Você já ouviu falar? Se a gente pensar na atmosfera, 78% dela é composta de nitrogênio. Se a gente pensar nas nossas proteínas são compostas de aminoácido. E o aminoácido é composto de nitrogênio. Ah, então é fácil. É só a gente respirar, tem nitrogênio no ar e vira proteína. Não é simples assim. Por quê? Porque a gente não consegue converter o nitrogênio da atmosfera em nitrogênio orgânico para o nosso corpo. Então, como é que a gente consegue esse nitrogênio para formar proteína? Graças às bactérias. Existe um grupo de bactérias que a gente chama de bactérias fixadoras de nitrogênio, ou um nome mais científico, diazotróficas. Elas conseguem converter o nitrogênio atmosférico em um nitrogênio que é assimilável para as plantas. Essas bactérias, elas podem viver no solo ou podem viver associados a outras plantas. Então, a partir do momento que ela assimila o nitrogênio atmosférico, ela consegue transformar esse nitrogênio em amônia. Porém, algumas plantas, elas não absorvem amônia. Muitas vezes elas absorvem nitrato. Então, entra aí um outro tipo de bactérias, que são as bactérias nitrificantes, que transformam primeiro amônia em nitrito e depois de nitrito em nitrato. E aí fica assimilável para as plantas. Então, todo o nitrogênio que é da atmosfera, ele consegue ir para o solo e ficar assimilável pela planta. Mas aí a atmosfera não vai ficar sem nitrogênio? Por isso que existe um outro grupo de bactérias, que a gente chama de bactérias desnitrificantes, que conseguem pegar esse nitrato e transformar em nitrogênio atmosférico. Viu só? Se não existissem bactérias, não existiriam proteínas, não existiria você. Também, em ecologia, não podemos deixar de falar no processo de biorremediação, que seria limpeza de algumas artes que o ser humano conseguiu produzir.
Como, por exemplo, derramamento de petróleo no ecossistema. Petróleo, por exemplo, não é uma substância biodegradável e fica aqueles óleos de petróleo. Como conseguir se livrar desse petróleo? Os cientistas descobriram algumas bactérias que conseguem se alimentar desse petróleo e liberar gás carbônico e água. E não só o petróleo, mas também vários outros compostos químicos. Então aqui a gente tem uma caixa de gordura e fossa. Aqui é antes da inserção dessas bactérias, antes da biorremediação, e aqui depois da biorremediação, tá? Então vocês podem ver a diferença é enorme. Aqui um lago totalmente poluído e aqui o lago depois da utilização desse tipo de bactéria. Também em ecologia não podemos deixar de falar do mutualismo, ou seja, uma associação das bactérias com outros seres vivos, que geralmente há uma necessidade de sobrevivência. Então, essa relação ela é obrigatória, tá? É o caso dos ruminantes e as bactérias produtoras de celulase. Os ruminantes, eles comem capim, folha, feno, e essas células, elas possuem uma parede vegetal ou parede celular que é composta de celulose. Mas os ruminantes, eles não conseguem digerir essa celulose porque eles não possuem a enzima celulase que faz a degradação da celulose. E é por isso que eles têm no seu estômago bactérias que conseguem quebrar a celulose uma vez que elas têm essa enzima, a celulase. Existe uma outra relação mutualística que são as bacteriorrizas, que são bactérias que elas vivem nas raízes das plantas justamente fazendo essa fixação biológica de nitrogênio. Falei para vocês que essas bactérias da fixação biológica de nitrogênio poderiam ficar sozinhas no solo, mas poderiam se associar também a raízes, principalmente de leguminosas. E aí você nota a presença delas devido a esses nódulozinhos, que são como se fossem verruguinhas na raiz, principalmente de leguminosas como feijão e soja, etc. Muito tempo atrás, achava-se que essa fixação biológica de nitrogênio associadas às raízes existiam só de leguminosas, devido à presença desses nódulos. Mas, graças à engenheira agrônoma e grande cientista Johanna Doberheiner, que nasceu na Tchecoslováquia, mas se naturalizou brasileira, houve uma revolução na agricultura. E essa revolução aconteceu aqui, no Brasil. Ela descobriu que essas bactérias fixadoras de nitrogênio também poderiam fazer associação com outras plantas, como as gramíneas, mesmo não existindo esses nódulos. E conseguiu demonstrar que essas bactérias existiam tanto nas raízes, nos solos, quanto muitas vezes dentro das plantas. Bactérias essas que a gente chama de endofíticas. Johanna Doberheiner ficou tão famosa que ela chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel e chegou a conhecer o Papa. E graças a ela existe uma sede da Embrapa somente para os estudos de fixação biológica de nitrogênio, a Embrapa Agrobiologia, que fica em Seropédica, no estado do Rio de Janeiro. Na área de biotecnologia, não podemos deixar de falar sobre a produção de insulina e o hormônio de crescimento GH. A grande expansão e democratização da utilização da insulina foi graças à tecnologia do DNA recombinante. Antes, a aquisição da insulina era muito cara. Por quê? Porque ela era retirada do pâncreas do porco, o que fazia ela muito cara. Então, graças à tecnologia do DNA recombinante, o que foi possível fazer? Dentro da bactéria existem dois DNAs. O DNA genômico e o DNA que a gente chama de plasmídio, que é um pequeno DNA circular. Esse consegue se multiplicar independente do DNA principal da célula, que é o genômico. Pegou-se um plasmídio desse e inseriu o gene humano da insulina. Depois ligou-se esse gene no plasmídio e inseriu na bactéria. Geralmente eles utilizam a bactéria Escherichia coli, porque ela consegue se multiplicar a cada 20 minutos. Além dela conseguir se multiplicar muito rápido, então você tem várias bactérias, o plasmídio ele consegue se duplicar independente da duplicação da bactéria. Então você consegue ter vários fragmentos de DNA, nesse caso o gene humano da insulina, que graças ao aparato celular da bactéria
produz a insulina. Isso fez com que a insulina ficasse muito mais barata e disponível para muito mais pessoas. Também não podemos deixar, em biotecnologia, de falar sobre a produção de antibióticos de algumas bactérias para outras bactérias. É o caso da streptomicina, que foi descoberto por Waxman, o que fez com que ele ganhasse o prêmio Nobel em 1952. Esse antibiótico é produzido por uma bactéria chamada Streptomycina grisel. E esse antibiótico é muito utilizado principalmente contra o Mycobacterium tuberculosis, que é o agente infeccioso da tuberculose. E por último, falando das bactérias mocinhas, não poderia deixar de enaltecer as cianobactérias. Os cientistas acham que as cianobactérias elas surgiram há muitos anos atrás, mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Se a gente pensar que os dinossauros apareceram há 230 milhões de anos e nós, seres humanos, há 50, 60 mil anos, a gente vê que elas são muito antigas. É como se, desde o surgimento da Terra até aqui, tivesse 24 horas, elas surgiram às 5 horas da manhã, os dinossauros às 10 horas da noite e nós às 11 horas e 59 minutos. Ou seja, elas são muito antigas. E por que a gente está falando delas? Antigamente se achavam que elas eram algas, se chamavam algas azuis. Hoje sabemos que são bactérias, cianobactérias, porque elas fazem fotossíntese. Então, na atmosfera primitiva, que não existia oxigênio, elas conseguiram captar o CO2, o gás carbônico, e liberar pela primeira vez oxigênio. E a atmosfera começou a ter oxigênio, o que fez com que existisse a possibilidade de surgimento dos primeiros seres vivos aeróbios, ou seja, respiradores que utilizam o oxigênio. Isso fez com que você tivesse o surgimento de formas de vidas muito mais complexas. Até hoje existem cianobactérias em vários ecossistemas, mas infelizmente grande quantidade de substâncias químicas e matéria orgânica jogadas em rios faz com que elas possam se proliferar e elas podem liberar diversas toxinas. Como nem tudo são flores, afinal, o início da nossa fala foi se elas são mocinhas ou vilãs, também temos que falar das principais doenças causadas por bactérias. E assim como a gente viu no vírus, a gente vai separar por sistemas e por órgãos. Então, primeiro associados à pele, a gente tem a acne. Sim, acne são várias bactérias infectando o seu rosto. E a erisipela. Em relação ao sistema nervoso, a gente já viu o botulismo, temos o tétano, a meningite e a hanseníase, também chamada antigamente como lepra. Em relação ao sistema cardiovascular e linfático, temos a gangrena gasosa, a febre reumática, a febre maculosa, a peste bubônica e o tifo. Em relação ao sistema respiratório, falamos um pouco da tuberculose, mas temos também a pneumonia, a coqueluche e o antraz. Em relação ao sistema digestivo ou digestório, temos a cárie, que é a mais conhecida, né? Mas também temos a cólera, a febre tifoide, a salmonela, a disenteria e a doença péptica causada pelo famoso Helicobacter pylori. Em relação ao sistema urinário, muitas mulheres são acometidas da cistite ou infecção urinária. Mas também temos a leptospirose, associadas ao sistema genital. E aqui eu trouxe para vocês 3 doenças. A sífilis, que também é passada para o bebê, caso a mulher esteja grávida, o cancro mole e a gonorreia. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula e a próxima aula vai ser sobre o reino Monera, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre a biologia das bactérias, composição celular, metabolismo, reprodução.